Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live aqui da Ambima. Hoje a gente vai falar sobre o retrato de sustentabilidade do mercado de capitais. Mas antes de falar, vou aqui me autodescrever, né? Então, continuo aqui em home office, estou aqui na sala de casa, tem uma cortina com um pouquinho de luz aqui atrás. Eu estou vestindo aqui uma camiseta polo de cor escura. E, bom, eu sou descendente de orientais, então tenho o olho puxadinho, cabelo preto, já ficando um pouquinho branco, e uso óculos, né? Eu sou o Carlos Takahashi, o pessoal me conhece por Kaká, sou vice-presidente aqui da Ambima, coordeno o grupo consultivo de sustentabilidade e também trabalho na BlackRock, não é? O grupo consultivo é quem coordena todas as atividades, toda a agenda de sustentabilidade aqui na associação, e nós vamos falar um pouco sobre, como eu falei, sobre o retrato da sustentabilidade do mercado de capitais, uma pesquisa que nós terminamos agora, recentemente, que está dentro dos pilares, né, das verticais que o grupo e a associação escolheram para serem as prioridades aqui no tratamento do tema sustentabilidade. Então, nós escolhemos disseminação de conhecimento, escolhemos educação, escolhemos diversidade e boas práticas de sustentabilidade como os principais pilares da nossa atuação. Hoje a gente vai falar, então, sobre um pilar que é da disseminação de conhecimentos e que trata exatamente dessa pesquisa que nós fizemos. E eu estou aqui com duas pessoas incríveis, muitos de vocês já conhecem, que são figurinhas que já caminham por esse mundo e por esse mercado já há bastante tempo, apesar de serem menininhas. Eu estou aqui com a Carol Costa, né, que ela é head da área de sócia e head da área de novos negócios e soluções e super focada em ASG na Mauá Capital, e a Fernanda Camargo, que é sócia fundadora da White Capital, que já nasceu com isso no sangue, né, e está aí nos ajudando aqui, ambas nos ajudando demais na agenda aqui da Ambima. Então, um ótimo bom dia aí para vocês e que a gente faça um bom bate-papo aqui nessa live. Bom, nós já fizemos duas pesquisas, essa não é a primeira pesquisa, a gente já fez duas pesquisas aqui no mercado para tentar identificar as práticas ESG, mas dessa vez a gente resolveu dar um passo para trás e um pouco mais a fundo, né, nessa pesquisa para tentar chegar aí num retrato que vá além, né, de dados estatísticos e assim por diante. E aí nós usamos aqui os serviços do Na Rua e do Datafolha, né, que são duas instituições que eu diria assim, são duas instituições que se complementam, né, porque o Na Rua faz um exercício bastante lúdico e vai a fundo em questões que muitas vezes as estatísticas não chegam. E o Datafolha, como vocês todos sabem também, é muito focado em dados quantitativos, então nós conseguimos aí, imagino eu, né, vocês vão poder depois avaliar isso, mas conseguimos chegar a boas conclusões através do uso dessas duas consultorias que são incríveis. Dessa vez, nós conseguimos entrevistar 250 instituições de vários segmentos do mercado financeiro, desde os grandes bancos, indo até as gestoras independentes, passando por consultorias, passando também por family offices e empresas que trabalham um pouco mais focado em distribuição. Então, fizemos uma pesquisa super abrangente, não é? E a gente chegou aí a algumas conclusões, um pequeno spoiler, né? As meninas vão falar sobre isso com mais detalhe, mas percepções super ricas, né? E vocês vão perceber nessa agenda de hoje. Só um spoilerzinho, né? Nós chegamos aí a 5 grupos, né? Que vão desde desconfiados até engajados, passando por distantes, iniciados e emergentes, que de alguma forma são perfis que nós identificamos durante a nossa pesquisa, não é? Bom, os resultados foram super interessantes, como eu falei. Vocês podem acessar, esse material já está público também, né? Então vocês podem acessar esse material. E vamos lá para o nosso bate-papo, né, com a Carol e com a Fernanda. E só lembrando para vocês que através do Workplace vocês podem fazer perguntas aqui durante a live, então fiquem super à vontade. A ideia aqui é fazer uma coisa bastante interativa, tanto com a Fernanda como com a Carol, como com todos vocês que estão aqui nos assistindo no dia de hoje. Então, vamos lá. Eu já vou começar aí, vocês se virem aí para responder, Carol e Fernanda. Então, eu já vou fazer uma aqui que acho que as duas, né,
pelas características das casas onde estão, pela super experiência, podem nos ajudar muito a responder essa primeira questão com relação à pesquisa. Bom, a pesquisa ganhou, né, mostra que a sustentabilidade ganhou muita relevância na agenda das casas nos últimos anos, né? Então, uma das perguntas é se ganhou relevância e como é que elas veem o futuro, e todas, de uma forma majoritária, respondendo que ganhou relevância e que isso vai ganhar muito mais relevância no futuro, né? Então, isso é um achado super bacana, super interessante, mas ainda a gente percebe que isso se dá de forma heterogênea, né? Não é uma coisa linear no mercado como um todo, né? Tanto é que a gente vê que quando a gente vai um pouquinho mais adiante nessa pergunta, né, a gente encontra dados como, eu vou citar aqui para vocês, 22% das instituições incluíram a sustentabilidade nos processos internos, 18% consideram o tema parte essencial para o desenvolvimento e divulgação de produtos, e 35% integram o compromisso nas ações estratégicas, né, do negócio. E se a gente... Aí, o que isso significa, né? Enquanto eles estão dizendo que ganhou relevância e vai ganhar mais relevância, a gente olha ainda, a hora que a gente desce um nívelzinho, a gente vê que a gente tem alguns percentuais que talvez pudessem ser mais elevados, né? Quando a gente vê como estão as práticas. Então, eu vou vir com essa pergunta para vocês. Então, dá para olhar sobre a perspectiva do copo mais cheio, sobre a perspectiva do copo um pouquinho vazio ainda, mas, de fato, a gente vê que tem aí um processo em andamento, né? Então, eu queria já saber a opinião de vocês. Isso é, de alguma maneira, uma contradição? E, na prática, e vocês aí que estão, como eu falei logo no começo, né? Já falei que vocês batem o pé aí pelo mercado, estão sempre aí rodando, estão sempre aí conversando com todo mundo. Então, como é que vocês veem esse aspecto na vida real? Vamos para a vida real, né? Tem aqui a vida da pesquisa, vamos para a vida real. Isso faz sentido? Enfim, aí fiquem à vontade aí. Acho que, sei lá, Carol, de repente você pode falar um pouco aí das gestoras, aí a Fernanda vai um pouquinho com a visão de alocadora, uma visão um pouco mais ampla aí dentro do escopo do que vocês fazem. Vamos lá? Combinado, Então, vamos, bom dia, Cacá. super Bom bem-vindas. dia, Vamos lá. bom dia. Bom dia. Fazer um jogral aqui com a Fernanda. Bom dia a todos, agradeço a Ambima pelo convite, pela iniciativa. Para aqueles que não podem ver aqui a minha descrição, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos longos, estou com uma blusa verde. E acho que a pergunta, né, é uma pergunta complexa, acho que eu vou dar um passo atrás, Cacá, e falar um pouquinho qual foi a motivação para a pesquisa, né? A Ambima tem essencialmente uma preocupação grande com a educação e o desenvolvimento do mercado, principalmente sendo uma autorreguladora, né? E dado que esse é um tema que não é novo, mas que começou de forma mais sistemática a fazer parte dos processos de investimento das gestoras, isso ser falado a respeito, que algumas já fazem muito antes de se cunhar o termo, né? Inclusive, como você bem falou, a própria Right Capital nasceu assim, mas quando você vê um movimento se acelerar do ponto de vista de materialização desses princípios nos processos de investimento, nós sabemos que, dependendo da gestora, em um contexto em que ela está inserida, esse processo vai se dar mais ou menos acelerado, e aí a intenção da pesquisa era muito mais entender as dúvidas e as questões, né, que revelam, né, uma certa dificuldade de conceituação, e está longe disso ser um julgamento e dizer que né, quem não faz não está bem intencionado, coisas do tipo. Acho que a gente tem que fazer essa pauta ser cada vez mais neutra do ponto de vista de julgamento. O que existe são, em geral, questões contextuais, econômicas, na grande maioria das vezes, claro, sempre tem exceções, que fazem com que esse movimento aconteça de forma mais ou menos acelerada, dependendo do ativo que se gere, né? Então, o que esses números que você trouxe, Cacá, revelam? Quando você fala que 35% das gestoras que responderam à entrevista integram o ESG nos seus processos de investimento. Primeiro, que a gente tem que diferenciar muito bem o que significa considerar ESG e integrar ESG. Semana passada saiu uma matéria super importante da Bloomberg, mostrando que a Morningstar fez uma análise bastante profunda dos fundos, né, que tinham intitulados o ESG,
e resolveu, né, descadastrar 1.200, né, de um total de ativos de $1 trilhão. Seria 1 em 5, porque ficou claro que tinha só uma questão de considerar os critérios ESG e não necessariamente integrar. E quando você fala de integrar, você está falando necessariamente de que decisões de seleção de ativos vão ser feitas com base nesses princípios. Eu posso considerar e não fazer nada a respeito, eu posso considerar e esperar fazer algo a respeito, ou eu posso considerar e fazer imediatamente algo a respeito. Então, obviamente que entre você achar importante, considerar e integrar, tem um longo caminho a percorrer. Em certa medida, isso foi capturado na pesquisa da Ambima, do ponto de vista de como né, essas casas, dependendo se são bancos, se são gestoras, se são locadores, como que elas, na verdade, materializam os princípios ESG, desde consideração até, de fato, uma decisão de investimento. O ano passado também, na Europa, o Sustainable Finance Disclosure Regulation, né, também fez um movimento pesado anti-greenwashing, né, de tirar, né, o label ESG de um total aí de 2 trilhões de fundos, né, aí não estou falando de fundos dedicados a ESG, mas de fundos no total que se intitulavam ESG. Ou seja, existe um movimento fora do Brasil forte em querer separar muito bem essas questões. E aí, quando a Ambima faz uma pesquisa como essa, ela está ajudando o mercado a entender essas diferenciações, de novo, sem julgamento, e trazendo a possibilidade de que isso seja discutido, né? O que a gente considera que faz sentido, dependendo das classes de ativo que se lida, assumindo que todo mundo entende que a gente tem que caminhar para esse cenário de consideração desses critérios, que isso é uma evolução, de fato, do sistema de informações. Quer dizer, pesquisa também mostra que grande parte das instituições que pautam o ESG, né, no mercado financeiro acabam colocando esse tema em compliance e áreas de risco. Isso não necessariamente é ruim, quer dizer, é um sinal de que, olha, vamos começar pela conceituação de que isso deveria importar, no mínimo, do ponto de vista de riscos que podem afetar a precificação dos meus ativos. Óbvio que isso tem que evoluir para, né, criação de negócios, criações de valor, mas acho que partir da ideia de que você vai trazer esses conceitos para como as gestoras analisam o risco e tomam decisões coerentes com isso, eu acho que é um caminho importante que a pesquisa demonstra. E a gente tem um longo caminho a percorrer no sentido de entender o ESG de uma forma mais sistêmica, né? Em certa medida, tirar esse ranço, né, de que é uma mera disposição de eu gosto ou não gosto do tema, e muito mais a causalidade está muito mais ligada a como os mercados e a sociedade evoluem para que esses princípios sejam considerados. E a gente vê isso ao longo da história, né? Os processos são lentos, os sistemas sempre aprendem de forma mais lenta que os indivíduos, né? O indivíduo pode estar super convicto de algo, mas não necessariamente isso vai ser traduzido imediatamente nos sistemas. Então, aí vem um trabalho importante da Ambima, de, ao fazer uma pesquisa como essa, e entender o estado do mercado, do ponto de vista de entendimento do conceito, né, e incorporação desses conceitos nas suas práticas de investimento, para que isso balize um pouco esse nosso processo de como que a gente leva o sistema a aprender e a, obviamente, entender as demandas que vão vir lá de fora. Então, os exemplos que eu dei da Morningstar, da própria, né, o ano passado, o Sustainable Finance Disclosure Regulation, descadastrando fundos, quer dizer, não vai adiantar simplesmente dizer que se importa. Cada vez mais essa demonstração vai ser importante. E ela vai ser importante, acima de tudo, não só por risco, mas porque ela vai criar valor, quer dizer, o capital vai começar a ver valor nesses investimentos que vão trazer outros componentes para a economia. Então, depois eu vou falar um pouco mais, né, de que, no fundo, é a economia que acaba sendo o grande drive do Green Finance, né? Então, como ponto de partida, né, acho que a pesquisa traz esses insights e acho que a Fernanda agora pode contar um pouquinho, né, como isso se materializa nas diferentes classes de ativos e players de mercado, né? O que é a diferença, né? Por que os bancos estão mais avançados? Né? Por que os alocadores estão mais avançados? Porque, eventualmente, as casas de fundos são mais lentas, né? Dependendo do fundo que se lida. Renda fixa ainda tem um grande caminho a percorrer aqui no Brasil, né, comparado ao resto do mundo. Então, vou deixar para a Fê agora me ajudar aqui na materialização, nas diferenciações aí por tipos de casas.
Obrigada, Cacá. Obrigada, Carol. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Meu nome é Fernanda. Vou só fazer uma descrição rápida, né? Sou mulher, branca, cabelos loiro escuro. Estou aqui no terraço expulsa, porque o marido está usando a sala principal. E sou uma das sócias fundadoras da Ride Capital. Bom, eu estou participando desse processo na Ambima já faz algum tempo e fico muito feliz de fazer parte desse projeto, né? Acho que o que a Carol falou é super importante, né? Dessa história entre considerar e integrar. Nós aqui, do ponto de vista de alocação de capital, quando a gente está escolhendo gestores por classe de ativo, essa é uma questão muito fácil da gente identificar, principalmente porque a gente já vem há algum tempo fazendo essas perguntas para os gestores, né? Eu só queria voltar um pouco, né, e deixar claro que quando a gente estiver falando desse integrar ou considerar em classes de ativo, essas coisas elas vão variar muito de acordo com o tipo de patrimônio que você está falando. Então, quando você estiver falando de varejo, o acesso a produtos é diferente de um investidor high net worth, que é diferente de um ultra high, que é diferente de um fundo de pensão. Então, acho que depois a gente pode cobrir um pouco isso. Mas, então, olhando do ponto de vista de classes de ativo, né, aqui no Brasil, eu diria que a gente, né, como a pesquisa tem mostrado, a gente está a gente está nascendo nesse sentido. As casas, a maior parte, estão começando a entender e contratarem consultorias e tudo mais. O que a Carol falou, né, dos bancos estarem um pouco mais adiantados, eu diria que dado o tamanho e budget para gastar, né, e contratar equipes focadas em sustentabilidade ESG, talvez os bancos tenham andado mais rápido. Então, do ponto de vista de renda variável, a gente está um pouco mais adiantado do que nas outras classes de ativos, né? Então, você já tem alguns poucos fundos que são, né, que já integram o ESG há algum tempo. O que significa isso, né? Quando você estiver conversando com esse gestor, o integrar significa, olha, esse cara, ele senta em conselho, então ele vai tomar atitudes ou votar em matérias naquela empresa de acordo com essa política ESG dele. Outros fundos que, vamos dizer, que façam negative screening, eles têm que sair de setores que eles determinam que são setores que não estão de acordo com a política ESG. Então, você precisa ver alguma atitude na gestora. Então, o que a gente fez aqui, primeiro, né, nesse mundinho da renda variável, foi, bom, que gestoras já estão falando disso, a gente buscou entender como estão falando, se já existe um comitê, pessoas responsáveis, se eles buscaram metodologias que estão aí pelo mundo ou desenvolveram metodologias próprias. E depois, pega a posição do fundo, né, e a gente pergunta, bom, beleza, você falou tudo isso, mas por que você está com essa ação aqui? E tem fundo que vai falar, olha, isso aqui está em transição, é uma empresa que a gente acredita que, né, está fazendo uma transição e por isso, ela vai sair do outro lado. E aí você, ok. Mas o que tem acontecido muito, eu acho que isso que é um dos pontos aí do trabalho da Ambima, muitos fundos se autodeclaram, falam que estão considerando os processos ESG e você vai olhar as posições dos fundos e elas não condizem. Então, eu acho que no mundo de renda variável é muito rápido para você ver isso. E hoje já é possível ter acesso aqui no Brasil a gestores aqui, e nas plataformas você já tem acesso a ETFs ou outros produtos que te dão acesso a gestores que realmente estão fazendo ESG. Do ponto de vista do cliente, eu sempre falo, tenta perguntar até a última linha. Quando a Carol fala, né, do ponto de vista de renda fixa, o que a gente está vendo aqui no Brasil,
de um lado, todo mundo deve estar acompanhando o que está acontecendo com essa onda de green bonds, sustainable linked bonds e agora social bonds, né? Esse é um outro, está tendo, né, um mar dessas emissões aqui. Acho que a gente teve, somando os últimos 2 anos, quase, acho que 80 bi ou mais de emissões de empresas brasileiras. E qual o ponto? É importante entender o que é cada uma dessas coisas, né? E se essas empresas, quando fazem uma emissão, declaram que aquele projeto, aquela emissão está ligada a um projeto, né? No caso do Sustainable Linked, você tem que checar aquele dinheiro que você pegou a uma taxa melhor, porque ele é ESG, a empresa está usando realmente para fazer aquilo. A outra pergunta, né, que a gente tem visto muito, muitas empresas fazendo esses sustainable bonds, mas a questão é material para a empresa, né? Então, você, por exemplo, empresas fazendo emissões ligadas a problemas de emissão de carbono, sendo que o mais material daquela empresa é o social, não a emissão de carbono, a diversidade, é outra coisa. Então, é super importante, quando estiver olhando isso, entender essas questões, né? Então, no mundo de renda fixa, quem for acessar esses bonds direto, acho importante fazer essa investigação, né? Entender para onde está indo o capital. E no mundo de fundos de renda fixa, aí já é um pouco mais difícil, porque ainda a gente não tem tantos fundos, né, ligados a fundos de renda fixa ligados a ESG. E quando você entra no mundo mais amplo de crédito, né, como o Brasil ainda tem esse gap, né, muitos desses grandes fundos, alguns estão simplesmente investidos em debentures, com rating e tudo mais, e outros, quando investem em empresas pequenas e médias, essas empresas vão ter muita dificuldade, né, de acessar ou fazer uma integração ESG, porque elas têm outras prioridades. Então, a gente ainda precisa evoluir nesse sentido. Do outro lado, que a gente tem visto, né, instituições financeiras várias lançando produtos nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai evoluir. Olhando para, por exemplo, essa classe de multimercados, essa é mais difícil, porque a turma opera, né, os mercados futuros, juros, dólar e outras coisas. E nesses casos, esses gestores, o que a gente tem feito muito é conversar sobre as políticas dentro da gestora. O que dá para eles fazerem a respeito da gestora? Nos fundos de private equity, os ilíquidos, esses sim têm um poder gigante de transformação, porque são fundos que estão sentados dentro da empresa, estão atuando lá, e nesse caso eles poderiam sim ter políticas a ESG e executá-las. Então a gente também vem fazendo bastante pressão, conversando com bastante gestores. Você tem aí alguns surgindo, vocês vão ouvir muito, né, agora nessa... falar vocês devem estar ouvindo os fundos Green Tech, fundos de energia renovável, vai ter muita coisa nascendo em bioeconomia agora, então, nessa parte de private equity tem muita coisa para ser feita. E do outro lado, que a gente chama da classe de ativo mais raiz, que é o impacto, que está dentro de alternativos, e aí você tem impactos, né, fundos de impacto que investem direto ou em empresas focadas em resolver problemas ambientais ou sociais, ou os dois, mas esses são o raiz. Eu diria que o grosso, né, e aonde a gente está, esse trabalho da Ambima tem sido muito rico, é em cobrir as classes de ativos mais tradicionais, e a gente tentar mostrar, né, para o cliente final se realmente, né, você que está investindo num produto ESG, realmente, lá do outro lado, você está tendo o impacto positivo que você desejaria, né? Então, eu acho que esse é o trabalho, e eu sou otimista, estou olhando o copo mais cheio, né? Nos últimos 2 anos, principalmente, a gente aqui viu várias gestoras contratando consultorias para desenvolver suas metodologias, e uma das coisas mais gostosas de ouvir quando a gente conversa com um gestor que era mais cético, e nessa jornada de aprendendo sobre ESG,
eles vão, o tipo de pergunta que eles vão fazer para a empresa quando estiverem fazendo uma análise é muito mais profunda do que simplesmente uma análise de balanço. E o que eles dizem é que isso acaba não só mudando toda a relação, né, de como investidor mesmo, até porque você aprende o que você está financiando, mas em alguns casos eu ouvi dos gestores que eles mudaram como seres humanos ou como cidadão, porque você passa a ter consciência imediata do que é que o teu dinheiro está financiando. Então, essa parte é muito legal. E quando você ouve isso de um gestor, você sabe que a liderança da empresa, né, daquela gestora, vai atuar. Então, eu sou otimista, acho que isso tem acontecido. É isso. Legal, Fê, legal, Carol. Bom, só um lembretezinho aí para quem está nos assistindo, que também é possível fazer perguntas aqui pelo chat, tá? Diretamente pelo chat, não precisa ser só ali através do Workplace, então fiquem à vontade aí e mandem as suas perguntinhas. E vamos lá, eu acho que Carol e Fernanda abordaram algumas coisas super importantes, né? Que nem, por exemplo, né? E vamos focar um pouquinho nisso, essa questão da evolução, né? Então, acho que de alguma forma, né? E pelo visto, a visão é de copo meio cheio, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos andando nessa agenda e estamos indo bem, né? E a pesquisa trouxe, com relação a isso, trouxe aqueles 5 perfis que eu comentei no começo com vocês, né? Que vai lá desde do desconfiado, passa pelo distante, vai pelo iniciado, emergente, chegando até nos engajados, né? A gente tem lá os percentuais que ainda são um pouco pequenos no engajado, né? Mas também são pequenos nos desconfiados, e tem um bloco aí onde predomina, né? A presença dos nossos entrevistados, que está aí entre o distante, iniciado e emergente. E aí, claro que nós não estamos querendo aqui julgar ninguém, né? Mas efetivamente são 5 perfis aí que nós conseguimos encontrar. E agora, é claro que o importante é a gente tentar entender esses perfis e ver de que forma que nós aqui podemos ajudar para que o ecossistema continue evoluindo e a gente tenha cada vez mais ali, quem sabe um dia, né, a total predominância nos engajados, né, e alguns ali na sua jornada, mas muito poucos ali na outra ponta, né? Mas isso faz parte do processo, sem dúvida nenhuma. E aí eu queria ouvir um pouco, Carol, se puder comentar, e aí também vamos ficar aqui no bate-papo, tá? Fernanda, fica à vontade também, né, aí entrar aí com seus pitacos, né, com certeza, mas vou aí passar para a Carol um pouco isso. Isso aí significa degrau, significa que cada um está no estágio? Como é que você enxerga isso? E que a perspectiva de cada um, né, dos que estão ali, por exemplo, nos iniciados, eles vão ir para engajados em algum momento e assim por diante, como é que você vê isso? Olha, eu assim, para materializar a fala da Fernanda, né, sobre o copo meio cheio, eu acho que um dado muito interessante da pesquisa é que nós tivemos, né, dentre a amostra, 4% que entraram na categoria desconfiados, né? E essa categoria significa o quê? Aqueles que não veem valor na incorporação desses princípios nos seus processos de investimento, né? Ou que olham para esse tema com dúvida ou desconfiança. Todo o restante, né? E a gente sabe que o número é alto, 67% valoriza o tema, mas de alguma forma ainda não incorpora de forma profunda nos seus processos de investimento, então eles estão dentro das categorias distantes, iniciados, mas acho que é importante deixar claro que as pessoas, assim, o mercado, primeiro, ele é muito heterogêneo do ponto de vista de ativos, acho que a Fernanda explicou super bem as diferenças, né? Eu vou até resumir aqui o que eu acho que é um dos eixos determinantes. Mas, assim, entender que a pesquisa trazer esse entendimento de que você tem a grande maioria, a extensa maioria, com exceção, né, desses 4,2%, interessadas e valorizando o tema, mas, em certa medida, não sabendo como fazer, ou não entendendo como fazer de uma forma relevante, né, o que faça diferença na sua forma de atuação, demonstra que a gente está diante de 2 desafios, tá? Aqui uma tentativa de organizar aqui a pauta, né? Um desafio de educação, e acho que isso a Ambima pode contribuir muito, né? E tem vários esforços a caminho, e um desafio de mercado, né? E eu gosto sempre de usar essa frase, né? Que a Green Economy, ela vem antes do Green Finance. E, em certa medida, o que a Fernanda falou, né, na resposta anterior é que quanto maior o ownership,
que esse investidor tiver no negócio, seja equity ou seja uma dívida de longo prazo, ou quanto mais ele depender de um capital de baixo custo para viabilizar novas iniciativas, ele vai estar muito mais pressionado a avançar nessa agenda, né? Então, eu não sei se esse contínuo, né, de desconfiado a engajado é um processo de evolução, ou, em certa medida, vai marcar um pouco as diferenças entre as gestoras. Mas, certamente, uma gestora ou um investidor que tenha essas características de auto-ownership de um negócio, ou seja por equity, ou seja por um programa longo de financiamento, ou uma dependência de um capital a um custo mais barato, entre aspas, justamente porque ele está vinculado a um tema de impacto social e ambiental, ele vai precisar se mover rápido para um nível alto de engajamento. Por quê? Porque ele vai passar por processos que esses investidores vão exigir de due diligence, de entendimento de como esses critérios são integrados no processo de investimento. Então, eles não vão poder fugir. Então, em certa medida, eu acho que a grande oportunidade que se avizinha aqui é o entendimento de que o mercado financeiro, primeiro, ele, como eu falei, tem muitas diferenças de atores aqui. Ele tem se portado majoritariamente, como a pesquisa mostra, olhando para o ESG muito mais como compliance e risco, mas ele também pode ser um grande criador de negócios, né? E aí o ponto que a Fernanda trouxe. Por isso que os alocadores, o renda fixa, em certa medida, equity, eles podem se mover e devem se mover de forma muito mais acelerada e coerente para, obviamente, fazer jus à agenda, né, de criação de valor e de criação de novos mercados, seja energia renovável, seja recuperação de pastagens degradadas no agro, seja economia circular, seja novos negócios que vão atender, por exemplo, crédito mais acessível para a população de baixíssima renda, e mesmo, né, o mundo aqui forte, aqui da Mauá, imobiliários, né, quer dizer, como que a gente vai conciliar o tema, né, sustentabilidade com construções civis. Quer dizer, tem uma miríade de agendas onde o mercado financeiro é criador de valor. E aí, quando ele entra nesse papel, ele tem que se mover muito mais rápido nessa escala, né? Não é nem por opção, não é eu quero ser emergente ou eu quero ser engajado, né? Os emergentes foram aí 21%, quase 22% da pesquisa, enquanto engajado ainda é muito pequeno, estamos falando aí de quase 7% do mercado. É uma questão de necessidade, porque senão eu não vou ter acesso aos recursos que vão viabilizar o meu produto com essa finalidade de impacto social e ambiental. Então, eu acho que existe aqui duas agendas aqui no paralelo, que é a agenda de educação e de entendimento de como cada player do mercado financeiro pode trabalhar de uma maneira coerente com o nível de ownership que ele tem. E aí todo mundo pode fazer um pouco, né? Então, você vê um número bastante interessante aqui de 32% de iniciados, né? Que estão, pelo menos, tentando trazer isso para o dia a dia do escritório, ainda não conseguiram incorporar isso necessariamente de forma parruda no processo de investimento, mas estão, de alguma maneira, tentando trazer isso para a sua realidade. E aí a gente tem o grande desafio, né? Que emergentes mesmo, que são aqueles que vão trazer essas considerações do processo de investimentos, ainda é um número pequeno. E isso é muito reflexo, primeiro, de uma agenda de educação, como eu falei, e o outro é qual é a sua participação na criação dessa green economy. Eu acho complicado a gente começar a pauta por green finance, porque green finance, para mim, é sempre consequência de se entender como que a gente está criando uma economia verde e uma economia social, porque no Brasil os dois temas andam juntos, né? Acho fundamental a gente ter esses 6,8% de engajados que façam muito barulho, né? Que sejam ativistas. A gente sabe que tem algumas casas, algumas gestoras que são importantíssimas nesse papel de acionar aqui a trombeta e falar o que é, o que não é, porque isso também ajuda, pode incomodar, mas é fundamental no processo de educação do mercado. Então, apesar, às vezes, eles terem posições pequenas, eles têm um papel educacional importante no mercado, né? Mas eu acho que, de forma geral, a gente precisa trazer essa discussão para uma discussão de green economy. Qual é a economia que a gente está criando, para qual o capital nutre os objetivos que se anseiam. Então, eu acho que é difícil dizer, Cacá, se é um contínuo, né, pelo qual todos vão passar. Eu acho que necessariamente vão passar aqueles que mais tiverem uma participação forte na criação de uma economia verde social.
E acho que, em certa medida, a evolução nesses patamares depende de um trabalho de educação, e acho que alguns vão ficar, talvez, estacionados por uma questão até de características, né? Assim, até onde eu posso ir, mas até onde eu posso ir, eu vou tentar ir ao máximo, né? Que eu acho que essa que é a mensagem aqui. Fê, quer dar um pitaquinho nesse ponto? Depois tem outro dado aqui da pesquisa que eu vou passar para vocês, que conversa muito com isso, tudo que a Carol falou, mas Fê, fica à vontade, tá? Acho que está fechado, hein? Espera aí. Meu microfone? Oi. Voltou? Perfeito. Voltou? Te ouvimos super bem. Tá. Não, eu ia falar que aquele filme do Meteoro, ele é maravilhoso, porque tem umas horas que eu acho que a gente que está nisso se sente, né, dentro daquele filme. Oh, o meteoro está chegando, o meteoro está chegando. A sensação um pouco essa, né? E desse ponto de vista, eu queria falar de duas coisas, né? Muitas gestoras ainda olham para essa história toda de ESG do lado de custo. Então, você tem lá, putz, isso aqui, né, não vai dar, porque eu não tenho opção. As empresas não vai dar para eu deixar de investir nisso aqui, porque a economia precisa disso, então esquece, é utópico não investir isso aqui e tal. Então, tem um olhar menos de oportunidade, que é o que a Carol está falando, né? Não está olhando para o lado do que nós podemos gerar nessa economia, né? Na tal da bioeconomia. Então, acho que isso é um mindset que tem que mudar. O outro lado é que eu acho que a pressão vai vir, né? E essa história, né, de estar otimista, de que eu acho que vai aumentar, já que tem muitos perfis de gestores aí nesse meio, e que eu espero que eles virem engajados, principalmente pelo seguinte: a geração Z e millennials já são hoje, acho que 70% da força de trabalho. São 130 milhões de brasileiros. Então, eu imagino, né, que a maior parte das plataformas, bancos, gestores, ou seja lá quem for, que esteja vendendo para esse público e vai estar vendendo para esse público, está sabendo que essa turma liga para isso, pensa nisso, quer transparência sobre isso, essa turma quer se engajar. Então, eu acho que essa pressão, ela já está acontecendo. Então, era só para completar nesse ponto, porque as forças que eu acho que vão puxar, né? E essa mesma geração, ela vai puxar do outro lado a mudança nas empresas através do consumo também. Então, isso, no final das contas, né, o que reflete quando a gente olha na carteira dos gestores, a gente entende que muitas empresas no Brasil ainda devem fazer lição de casa, ainda estão no início, mas eu acho que essa pressão está cada vez maior e por isso a gente está vendo a lição de casa aumentar. E aí aumenta a quantidade de ações que esses gestores podem acompanhar no que tange ESG. É isso. Não, legal. Vou pegar esse seu último gancho de gestores, né? Você falou bastante de gestores nesse final. E do que eles vão ter que fazer, né, para acompanhar, por exemplo, as empresas em que elas vão escolher para compor seus portfólios, compor suas estratégias e assim por diante, né? E, de fato, a nossa pesquisa, né, apesar de ser uma pesquisa muito ampla de mercado, mas algo como 90%, né, dos entrevistados vem da gestão, né, vem de gestoras, né, quer fazendo parte de grandes instituições, gestoras independentes e assim por diante, mas 90% da nossa pesquisa. E uma coisa que fala muito com o que Carol falou e você falou, então, para atender, necessidade dos investidores, para dois, você também conseguir selecionar adequadamente seus ativos, você precisa também cuidar de estrutura. E aí nós fizemos, a pesquisa fez também uma abordagem sobre estrutura, né? E aí 71% das casas declararam que tem alguma estrutura exclusiva ou não, né? Metade delas, né, em média, tem 5 funcionários para cuidar dos critérios ASG. E em 2018, esse percentual era de 18%. Então, quer dizer, olhando um pouco 2018, temos uma evolução aí, né? E aí eu acho que a Carol talvez tenha tido algum problema de conexão, Fê. Eu vou ficar batendo papo com você aqui, já a Carol volta conosco, né? Então, eu queria ver como é que você pensa, né, a respeito desses dados, né?
E sobretudo, né, o que você tem visto em termos de mercado, né, as instituições, como é que elas estão se organizando, né, para responder às suas próprias colocações e também esses números que nós verificamos, né? E se você tem exemplos de como é que a gente pode evoluir com isso. Sim, não, bastante até. Bom, as que passaram, né, desse meio, né, de começar saíram não estão mais desconfiadas, né? Começam a querer se engajar. Acho que o primeiro passo que a gente viu em muitas dessas casas foi contratar uma consultoria, né, para entender. Outras casas, a gente viu essa parte de treinamento de equipe. Então, né, foram fazer cursos. Hoje temos vários aí disponíveis, não só em universidades, como na Ambima, como no CFA, né? Então, foram certificar a equipe, para a equipe entender o que está falando. Nesse caminho de evolução, você começa a ver, como vocês falaram, né, como está na pesquisa, mínimo de 5 funcionários. Depende muito do tamanho da casa, né? Você vai ter uma área ESG, ou o ESG já está incorporado, né, nas áreas de risco e compliance, e alguns já fazem parte dos critérios de gestão. E aí você tem um grupo dessas casas que desenvolveu a metodologia própria para avaliação, e outro grupo que está usando metodologias que estão aí pelo mundo, né? As casas mais sérias, as que têm se engajado mais, acabam desenvolvendo metodologias próprias, né? E então as que estão mais sérias, o que a gente vê é que existe hoje um time, não é pequeno, tem comitê, tem acompanhamento, tem report e tem engajamento, né? As mais engajadas ainda têm essa história de estarem participando de conselhos e declararem seus votos, abrirem como é que elas estão votando nessas empresas. Então, assim, eu acho que esse é um caminho, não para todas, mas a gente está vendo já em várias gestoras isso acontecer. Vou aproveitar aqui, Carol. Você chegou, que bom. Pois é. Caí aqui temporariamente, mas já peguei aqui o caminho. Legal. E eu ia até complementar, assim, a Fernanda falou tudo, e eu adicionaria, né, que as casas mais avançadas, elas também já estão se movendo e trabalhando no sentido de serem criadoras do que eu chamei de economia verde social, né? E, obviamente, se elas não tiverem essas condições todas que a Fernanda trouxe, né, que é conseguir mostrar de forma bastante efetiva os seus processos decisórios, a maneira como elas estruturam a governança, a participação efetiva, né, do grupo de controle, né, de quem realmente responde por aquela empresa, a gente tem que... dificilmente elas vão ter acesso a capital que promova essa economia verde social. Então, acaba sendo, né, não só por conta de uma coerência interna no tema, mas acaba sendo uma condição para você ter acesso a capitais que viabilizam projetos na economia verde social. Carol, você falou um pouco de governança, né, que acho que é super pertinente, né, em tudo isso. A Fernanda também trouxe um pouco isso, governança e estrutura, né, esse mix. Eu vou aproveitar que veio uma pergunta aqui da nossa plateia, né? O pessoal tá ligado aqui no que a gente está falando, viu? Então, uma pergunta legal que você abordou aí na tua fala anterior e você voltou a falar um pouco sobre isso agora, sobre Green Economy e Green Finance, né? E a pergunta você detalha um pouquinho mais isso para a gente? Claro. Quando eu falo de Green Economy, eu falo qual é o modelo econômico de desenvolvimento e onde ele se encontra, viu, Carol? Legal, exatamente. Então, por exemplo, né, eu sou uma gestora de crédito e eu quero, de alguma maneira, que... né, eu tenho um foco mais em agronegócio, eu quero que pequenos produtores rurais mudem a forma como eles produzem para que seja de uma forma mais sustentável. Em certa medida, eu tenho que reconhecer que não é só o oferecer crédito que vai gerar essa transformação. Existe a economia do produtor e existe a economia da região
do qual fazem parte dois conceitos, no custo de oportunidade para a mudança e o custo e os ganhos que você consegue com essa mudança. Então, existe uma equação de valor, uma equação econômica, que tem que estar muito alinhada para que o capital, ao fluir nesse modelo econômico, gere os efeitos intencionados. Então, quando eu falo de Green Economy, eu falo qual é o modelo econômico de desenvolvimento verde e social. Como que eu alinho os incentivos desses participantes do mercado? E aí sim, o capital voltado a essa finalidade tem muito mais chance de nutrir esse objetivo intencionado. Então, quando a gente começa pelo tema Green Finance, a gente está falando muito do lado do capital, que em certa medida ele pode até, né, por mais que ele tenha os processos integrados ou considerações do ESG, ele tem uma leve tendência ainda a ser agnóstico. Agora, quando o modelo econômico está firmado, com participação de quem cria a economia real, quem cria a economia real, né? É quem produz, são as grandes empresas, né? É quem está lá, de alguma maneira, gerando os ativos. E se não houver a convergência entre a geração dos ativos e o capital que irá nutri-los, a gente tem um risco muito grande de greenwashing, né? Que tudo fica como sempre foi, a economia, né, do jeito que sempre se comportou, e aí eu meio que digo que o capital é para uma boa finalidade, só que isso está só no enunciado. Na prática, quando ele fluir para o sistema estabelecido, ele vai continuar fazendo o que sempre fez. Então, em certa medida, o greenwashing ele nasce dessa desconexão entre um modelo econômico genuinamente verde e social e um capital que se intitula verde e social. Se o modelo não estiver firmado, com participação efetiva dos stakeholders, com alinhamento dos incentivos, o capital tem esse risco muito grande de ficar no seu enunciado, no seu label, né, no seu rótulo, mas na prática acabar nutrindo e financiando a economia como sempre foi, com todas as externalidades negativas que ela acaba gerando, né, e o que é exatamente o que a gente quer enfrentar com essa agenda ESG orientada aí para o mercado financeiro. Só quero dar um exemplo, só um exemplinho do que a Carol falou, um jeito rapidinho de ver isso acontecendo na vida real, não vou dar nomes aqui, mas muitas grandes empresas fazem um marketing louco de como elas estão engajando em net zero e então sustentáveis e tudo mais. Mas daí quando você pega o relatório financeiro daquela empresa, aí você olha, tá beleza, da onde vem a receita, tal, do que ela está fazendo. Aí você fala, putz, nada mudou, ela continua ganhando dinheiro do mesmo jeito, do mesmo lugar onde ela ganhava antes. Então, na verdade, ela só aumentou o marketing. Então, é super importante checar isso, porque, né, tem muitas grandes que podem gastar muito com marketing. Tem que checar se o marketing está refletido no balanço. É isso. Legal, Fê. Olha, nós estamos aí caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo. Tem muitas coisas mais, né? Tem várias informações, vários insights interessantes na pesquisa. Então, depois eu convido de novo todo mundo a fazer uma leitura dessa pesquisa que vale super a pena. Mas eu vou aproveitar esses minutos finais aqui e vou fazer uma pergunta que está bastante conectada com isso que a Fê falou, que com a Carol também, que é um pouco assim, quais são os desafios que a gente tem, não é? Então, a pesquisa também mostrou que muitas casas, né, estão vindo para esse mundo em função das questões relacionadas a risco, né? Acho que não me lembro se agora foi Carol ou Fernanda, já trouxeram essa questão do risco aqui, né? Outras, né, estão incorporando, né, uma parcela menor ainda, porque efetivamente querem que isso esteja lá no centro dos seus negócios. Mas tem um outro dado que é interessante, porque um percentual pequeno ainda falou sobre rentabilidade, sobre estar incorporando ou integrando os fatores ESG em função do retorno que poderá ser melhor. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem. E também nós tivemos alguns insights sobre o que falta, né? Então, falta informações, faltam métricas, né? A Ambima está trabalhando nisso, no finalzinho nós vamos falar um pouco sobre isso, mas tem aí também aquilo que capacitação, né? Então, tem todas essas questões. Para vocês, de uma forma... Eu vou pedir agora para vocês serem super sintéticas. Para vocês, qual é o grande desafio e o que a gente precisa trabalhar
para essa agenda continuar evoluindo e para a gente ter cada vez mais gente lá no engajado e a hora que a gente pesquisar os investidores, também ter não só essa nova geração que está vindo, mas muito mais investidores fazendo essa opção ao escolher um investimento. Então vamos lá, Fernanda, Carol, podem ficar à vontade aí nessa última perguntinha. Quer ir, Fê? Vou. Bom, essa pergunta é ótima, Cacá, porque realmente o que aconteceu, algumas gestoras, vamos dizer, que não estavam tão engajadas ou não estavam vendo meteoro, sofreram no seu portfólio com eventos, por exemplo, climáticos ou com eventos de governança. Sofreram, perderam muito dinheiro. E aí falaram, como é que a gente não tinha mapeado esse risco? E a partir daí, começaram a entender que era importante mapear esses riscos, porque eles existem. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é importante as gestoras começarem a mapear esses riscos do ponto de vista climático, porque não só desastres naturais, mas, por exemplo, essa história do mercado de carbono e quanto vai custar para grandes poluentes aí para zerarem seu carbono. Mas, do ponto de vista de olhar para retorno, realmente ninguém chegou falando assim, putz, eu vou montar esse negócio porque dá muito mais retorno. Então, talvez falte, ou são poucas aqui as que entenderam a oportunidade que existe de você olhar para essa economia. Então, existem muitas pesquisas aí, pelo mundo, estatísticas, mostrando que o ESG, quando os fundos integram, tinha aquela dúvida, eu vou perder dinheiro se eu investir em ESG, As estatísticas mostram que você vai ganhar tanto quanto você estava ganhando antes no mercado tradicional, mas você vai ter menos risco. Ainda não tem pesquisa suficiente no mundo, justamente porque a dificuldade, de você mapear tudo isso, que mostre que você vai ter mais ganho. Tem algumas estatísticas que já mostram isso, mas aí quando você entra no detalhe, depende de que país você está falando, você vai ter índices que tem muita empresa de tecnologia, então, na verdade, não é o ESG que está fazendo diferença, é a tecnologia. Então, é importante dissecar isso. Mas eu acho que algumas gestoras já acordaram que existe muita oportunidade e que sim, vamos ter muito mais ganhos nesse olhar para ESG, mas isso vai ter aos poucos, o risco doeu mais. Muito bom. Vai lá, Carol. Além do risco, que surpreende as gestoras que fizeram uma análise incompleta de longo prazo, o que falta, Cacá, eu vou completar o que a Fernanda falou, as gestoras que estão ganhando em função de criar essa economia verde social, contem mais, porque o mercado é esperto, quando começa a ficar visível, quem está se apropriando dessa captura de valor por conta de uma análise mais completa, de mais longo prazo e mais antenada com o futuro, no que diz respeito a novas fontes de energia, novas tecnologias e novas formas de trabalhar o ecossistema social, à medida que elas fiquem visíveis os ganhos, obviamente que o mercado vai seguir. Só que a gente sabe bem essa lógica, que obviamente existe o first mover advantage. Aqueles que se moverem rápido vão capturar muito mais. Então, eu acho que a gente está hoje naquele momento de mercado que os que virem primeiro conseguirem integrar de forma mais efetiva e fazer uma aposta mais certeira no futuro do ponto de vista de tecnologias, fontes de energia renovável e inclusão social, vão se dar muito melhor do que aqueles que forem, digamos assim, que esperarem para ver. Então, acho que o que a gente precisa é que essas pessoas contem e falem em voz alta, que o mercado vai ter a tendência de seguir. Legal. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho, então eu vou agora, daqui a pouco eu vou pedir para a Carol e Fernanda também fazer as considerações finais, mas antes eu queria conectar um pouco tudo isso que nós falamos hoje, essa pesquisa, com as nossas ações, Afinal de contas, a gente faz uma Ambima aqui, gosta muito de trabalhar com pesquisas, olhando sobre os diversos ângulos, os seus mercados, exatamente para
desenvolver a sua estratégia e desenvolver as suas ações. Né? Então, nesse aspecto, né, só queria comentar com vocês, então nós falamos um pouco aqui da preocupação com o greenwashing, com a preocupação com o crescimento do mercado, e nós estamos implementando, então, a identificação dos fundos sustentáveis, né, aqui na Anbima. Então, já estão embaixo da autorregulação de recursos de terceiros os fundos de renda fixa e renda variável, então nós estamos nessa etapa de identificação e vamos continuar trabalhando com os outros mercados. Né? Então, nós vamos incluir na nossa agenda as outras classes de fundos, como fundos multimercado, FIPs, imobiliários e assim por diante. Então, todas as categorias são incluídas. Só uma correção, nós já fizemos com renda fixa, renda variável, já estamos concluindo os FDICs. Não é? Também na área de educação, então a gente entende, Carol e Fernanda muito adequadamente trouxeram essa questão da educação e nós estamos trabalhando muito fortemente também nesse lado. Estamos incluindo o tema nas certificações aqui da Anbima. Quem está lá nos grupos da Anbima, enfim, Workplace, assim por diante, devem ter visto, inclusive, essa semana um alerta a respeito da inclusão do tema ESG nas certificações e, claro, com isso nós vamos fazer o lançamento de cursos sobre o assunto para todos os interessados, para conhecer um pouco mais esse mundo ESG. E também nós estamos com uma forte agenda de diversidade. Então, nós temos um grupo de trabalho também que trata de diversidade. A pesquisa trouxe insights importantes também sobre a diversidade, e aí nós estamos elaborando e implementando ações de promoção do tema junto ao mercado que a Anbima representa. E também estamos trabalhando, da mesma forma que nós estamos fazendo com a identificação dos fundos sustentáveis, nós estamos trabalhando no Sell-Side, então nós estamos com um grupo reunido exatamente para identificar as melhores práticas ASG para os ativos sob a perspectiva do Sell-Side. E também lembro que agora, recentemente, nós lançamos o guia Anbima, né, o guia ESG Anbima, então muito recente, em que a gente traz uma abordagem bastante focada na questão da identificação dos fundos, que é um tema muito recente e que está gerando bastante interesse, mas também lá no guia vocês vão encontrar também informações muito interessantes sobre como esse mercado vem evoluindo tanto aqui no Brasil como em outras geografias e também trazendo referências e práticas que são utilizadas em outros países que nós estamos trazendo para cá como referência em cada uma das ações que nós estamos implementando. Então, só para falar um pouquinho, acho que é importante vocês saberem a agenda com que a associação está trabalhando para que vocês acompanhem como isso vai evoluindo e com isso a gente construa aí um mercado cada vez mais sólido, cada vez mais consistente e que a gente consiga seguir avançando nessa jornada. Eu vou passar para a Carol e para a Fernanda, eu já vou me despedindo e falando que essa live está gravada, vocês podem encontrar lá no YouTube, a partir de sexta-feira, dia 22, ela está lá para quem quiser acessar, então, por favor, quem quiser, considerações finais. Obrigada, Cacá. Bom, é um prazer estar fazendo parte desse trabalho, né? E a gente está vendo essa evolução e ajudando. Acho que a mensagem que fica é que as coisas estão mudando, né? A gente está começando a viver eu falo que é o planeta do futuro, né? E os portfólios vão ter que refletir isso. Então, para os céticos, eu sempre falo, olha, tem alguns movimentos no mundo que estão acontecendo, que são tão grandes que talvez você deve estar prestando atenção, né? Então, a gente está vendo aí as soluções baseadas em natureza, plant-based, essa coisa toda voando, e muitas empresas lá fora ficando gigantes, dado que essa geração quer isso, né? Eu acho que os portfólios vão ter que refletir, né? Eu acho que o meteoro está chegando, muitas coisas vão ser difíceis da gente ignorar. Acho importante, Cacá, falar você falou dos cursos, né? E só adicionar que tem vários cursos gratuitos, né, da Anbima agora na plataforma, eu achei muito bacana. Acho que essa parte de educação é vital. E é isso, acho que a gente tem muito aí para frente e seguimos otimistas. Excelente. Carol.
acompanhando. Me ouvindo? Vocês... Deu uma picotadinha, mas acho que voltou. Está cortando. Picotou um pouco. Ou... Só agradecer a Ambima pela iniciativa, agradecer pelo bate-papo. Cortando. Está cortando um pouco, mas Gente, já deu para ouvir o seu agradecimento. Desafios, né? Desafios das lives. Não tem jeito. Carol, acho que cortou mesmo. Tá no mudo dela. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Carol. Cacá, Essa aqui é a Laurinha, né? Deixar um beijo, porque ela vai ter outro call também. A Carol também está com a outra agenda e aí agora a conexão realmente ficou um pouco ruim, então deixo aí para todo mundo, né? A Carol estava ali agradecendo, com certeza deixo um beijo especial da Carol para todo mundo que nos assistiu, né? E fica aqui de novo, então, um agradecimento a todos vocês. Eu esqueci só de um último lembrete, né? Que no dia 22, às 11 horas, nós vamos também ter uma reunião com todo o mercado para esclarecer as dúvidas sobre a identificação dos fundos sustentáveis, né? Então, como é uma agenda que nós comentamos que está aí muito presente aí em muitas casas, então fica aí mais esse recado. E, de novo, muito obrigado a todos. Obrigado, Fê. Obrigado, Carol. Um beijão. Foi super bacana estar aqui nesse bate-papo com vocês. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Cacá. Um beijo.